Queridos, sem delonga nenhuma, abramos as nossas Bíblias, por favor, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17, os amados acharam? Quase ninguém. Acharam? Versículo 40. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. A palavra do bom mestre diz assim: E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 chechos do ribeiro. Chechos ou pedra, que é a mesma coisa. Quantas pedras? Quantas pedras, queridos? Aí nesse mesmo capítulo, capítulo 17, vê se dá para achar o versículo 49. Lemos o 40, agora vamos ler o 49. No versículo 40, quantas pedras? E Davi meteu a mão no alforje, ou seja, 49, tá? Versículo 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Quantas pedras? Versículo 49, quantas pedras? Versículo, a palavra pedra eu já falei. Quantas pedras, queridos? Versículo 49, observe bem. Quantas pedras? Sobraram quantas? Versículo 40, quantas pedras? Versículo 40, quantas pedras? 49, quantas pedras? Sobraram quantas? Passe algumas páginas, por favor, e vamos para 2 Samuel, capítulo 21. Segundo Samuel, capítulo 21. Versículo 22. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 22. Diz assim, queridos: Estes 4 nasceram ao gigante em Gate. Quantos? E caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Se porventura minha irmã e meu irmão ler nesse capítulo 21, versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, você vai encontrar os respectivos nomes desses 4 gigantes. Já no versículo 16 você vê o Esbibenob. Se você chega no versículo 18, você vai ver o outro, que é o Zaf. No versículo 19 você vê o outro, que é Golias. Não aquele Golias que morreu há 40 anos atrás, antes dessa história. E já no versículo 20 você vê um homem anônimo, gigante ao extremo, apelidado de 6 dedos, como ele era chamado pelos seus patrícios lá no mundo dos filisteus. Então os 4 gigantes, você vê aí. E o versículo 22 deixa bem claro: esses 4 caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Queridos, nada é fruto do acaso, não se esqueça disso. Se está na Bíblia,
procure o desvendar do mistério, procure buscar de Deus a revelação, por que estar ali, qual é o intento de Deus. Nada é fruto do acaso, está na Bíblia, há um porquê. Davi pegou 5 pedras, só usou uma. Não era que ele estava com dúvida se ele ia ou não errar, e se eu erro uma pedrada, tenho mais uma, se eu erro mais uma, tenho mais outra. Ou seja, como alguns apelidam, Davi tinha 4 pedras de reserva, caso aquela não desse certo. Não, até porque a Bíblia diz que ele escolheu para si. Quando a gente escolhe é porque há opções. Ele não tinha somente 5 pedras ali, tinha miríades e miríades de pedras, mas ele só pegou 5. Isto fala-nos de direção de Deus. E por que será que ele escolheu? Não foi aleatoriamente, ele escolheu essa sim, essa não, essa ok, esta não. Escolheu quer dizer isso. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Toda atenção é pouca, querido. Ligai-vos com o trono da graça, por favor, queridos. Escute isso, por favor. Davi não estava com dúvida se o gigante ia cair com uma pedrada ou não. Agora fica uma indagação: se era um gigante, agora já sabemos o porquê 5. Agora já sabemos. Se não tivéssemos lido o capítulo 21, a partir do versículo 15 até o 22 de 2 Samuel, ficaria no anonimato. Por que 5 pedras, já que era um gigante? Agora sabemos que 40 anos depois, levantou-se mais 4 gigantes. Queridas, Deus, Ele faz coisas que a priori, a princípio, não entendemos. Deus dá-nos lições que algumas vezes a gente não entende a priori, só depois da concretização é que chegamos ao entendimento. Permita-me usar o senhor, querido, para uma simulação. Sabemos, de onde Deus traz o pastor Valdir, lá vizinho à capital do estado, monetariamente falando, para a glória do Santo de Israel, bem sucedido, e manda subir a serra, quantas vezes ao dia, e quando vem para a Cachoeira de Macacu, propriamente dito, um deserto, quantas almas, meu Deus, no primeiro culto eu li o vosso livro, e, enfim, e vai entender o porquê. Poderia ser uma indagação: Deus, por que isso, Deus? Aí cumpre-se o que diz as Escrituras. A Bíblia diz que Jesus reuniu o colégio apostólico, Jesus reuniu Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Natanael, Tomé, Judas também estava lá, apesar de ter aprendido a lição, mas não colocou em prática. Tem gente que aprende, mas não coloca em prática. Tem gente que estudou para ser advogado, é um belo bacharel em direito, mas não exercita. Aprendeu, mas não executa. Aprendeu, mas não coloca em prática. Tem gente que concluiu contabilidade, mas não executa, não exercita. Aprendeu, sabe, mas não exercita. Enfim, o caso de Judas. Então Jesus colocou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e lavou o pé de todo mundo, ninguém questionou. O último da fila, Pedrão, quando Jesus foi lavar o pé dele, disse: alto lá, comigo não. Eles deixaram porque eles não sabem quem és tu, eles deixaram porque não são crente direito, eles deixaram, mas o Pedrão aqui não, sou eu que tenho que lavar os teus pés. Eles deixaram porque não são convertidos direito, mas o Senhor, o Messias, lavar os meus pés? Não, Senhor, sou eu que tenho que lavar. Tudo desviado aí, deixar Jesus lavar os pés. Como é que pode, rapaz? Vocês têm que tomar uma coça, rapaz, deixar Jesus lavar os pés de vocês. Isso é o Messias. O meu pé não, aqui é Pedro. Pedro não deixa não. Como que eu vou deixar o meu Deus lavar os meus pés? O único errado aqui é você, Pedro.
Você é o único que está errado. Eu? Não. Eu disse: Pedro, o que eu faço agora, não sabes tu, mas saberás depois. E esse texto tem caído no anonimato. Tem coisas que Deus faz agora e a gente não entende por quê, só vamos saber depois. Quando Deus leva-nos a alguma prova, alguma luta, a pergunta não é a que você faz a pergunta errada. Geralmente quando estamos numa prova perguntamos: Deus, por que isso? Muda, não tem nada de porquê. Pergunta para Ele: para que isso? E não por que isso. O primeiro culto em Cachoeira de Macacu, imagina: por que isso, Deus? Deus, por que isso? Quantos crentes? Aí agora vamos ver, hoje. Aí você olha o culto hoje e diz: ah, tá, entendi, aquele primeiro culto era para ver isso que está acontecendo hoje aqui. Então Deus nos dá lições que a gente não entende. Davi pega 5 pedras, não entende o porquê, mas obedeceu. 40 anos depois, ele só usou uma pedra. E o historiador diz que na hora que Davi enterrou a cabeça de Golias, lá em Jerusalém, na antiga cidade de Jebus, ou a terra dos Jebuseus, ele foi para derramar aquela pedra que ele arrancou da fronte, da testa do gigante, que a história diz que deu um traumatismo craniano. Ele arranca a pedra, junta com as outras 4 e vai para derramar junto da cova, com a cabeça do gigante. E o Deus de Abraão não deixou. Aquela pedra que ele usou, ele ficou para ele, guardou como troféu, não como amuleto, mas como troféu, lembrando que tudo começou dali, tudo começou através daquela pedra. E ele guardou as outras 4 pedras, e sem saber porquê, deixou aquelas 4 pedras guardadas. Com o decorrer do tempo, ele ia achando amigos, e quando ele colocava os elementos à prova, e que eles passavam por todas as provas sem arranhar, aí Davi vinha e pegava uma pedra e dava de presente para ele. E ele conseguiu granjear em toda a sua vida 4 amigos. O primeiro elemento que ele deu uma pedra, lógico, ele colocou a prova, colocou a testes, e alguns não passavam no teste. Absalão não passou, era filho dele, mas não era amigo. Ele poderia ter dado uma pedra para Absalão: meu filho, o futuro rei de Israel. Mas não era amigo, era filho, mas não era amigo. Ele colocou Salomão à prova. Salomão, diz a história, que não passou. Ele não deu pedra para Salomão, uma daquelas 4 pedras que estava guardada. Quem foi o primeiro homem a receber uma pedra? Abisai. E quem era Abisai? O filho de Zeruia. E quem era Zeruia? A irmã mais velha de Davi. E pode observar que mais tarde Davi tem vontade de beber água das fontes de Israel. Quem foi que teve coragem de ir lá buscar esta água? Abisai. Um certo dia Davi estava sendo perseguido por Saul, e disse: eu quero um dos soldados aqui que tenha coragem de descer a Saul comigo. O único que se apresentou, Abisai, filho de Zeruia. Então o homem tinha característica de amigo. E Davi, na proporção que ele ia colocando o elemento à prova, e o elemento passava, aí então ele dava a pedra para aquele cidadão. Tinha um que era comandante do exército de Davi, mas não recebeu pedra. O irmão mais velho de Abisai, Joabe, era bom, era guerreiro, mas não recebeu pedra, porque falhou no teste de amigo. E pode observar que Davi disse para ele: não mate o meu filho Absalão, mesmo estando errado. E quem matou Absalão? A ordem foi: não mate. Amigo honra a palavra, amigo executa a palavra. E alguns testes ele não passou. Era homem guerreiro, comandante do exército, general do exército de Israel, mas não tinha pedra. Resumindo, Davi na sua vida, no seu reinado, no seu reino, em toda a sua vida, ele acha 4 amigos, e ele dá as 4 pedras em tempos distintos, para esses 4 elementos que eram amigos de fato. O que é que eu aprendo aqui, queridos? Escute bem. Amigo, para ser amigo, tem que ter algumas características. Ele poderia dar a pedra para Abigail, sua mulher. Ela era mulher dele, mas não era amiga.
Ele poderia dar pedra para Jessé, seu pai. Era pai, mas não era amigo. Ele poderia ter dado para Eliabe, Samar, Abinadab, que agora já fazia parte do exército dele. Eram irmãos, mas não eram amigos. Era parente, mas não era amigo. Amigo tem que ter características que você não imagina. Eu até escrevi isso em um dos meus livros. Não pensamento meu, de um pensador respeitadíssimo. Nas últimas páginas de um dos meus livros eu coloquei só pensamentos. E ele deixou escapar uma coisa que ele disse: em toda a sua vida, do berço natal ao berço eternal, ou seja, do nascimento à morte, o homem só pode granjear 5 amigos, a começar por ele sendo o primeiro. Não insista, diz o pensador, não mais que 5. De natureza, queridos, que baseado no que é ser amigo, bem lembrado, me lembrei de um livro que eu li certa feita, falando da verdadeira amizade, e falando das 10 características do verdadeiro amigo. Inclusive eu acho que eu vou escrever isso, eu vou escrever as 10 características de um verdadeiro amigo. Vou sim. Resumindo, a primeira característica de um verdadeiro amigo, escute esse mistério. Você vai falar sobre amigo, pastor? Não, eu vou falar subordinado ao tema, o mistério das 5 pedras de Davi. Escute isso. O livro dizia que na guerra do Vietnã, 2 soldados norte-americanos, em solo Vietcong, fizeram um pacto de amizade. E um olhando para o outro disseram: eu não sei se vou voltar a ver o solo norte-americano. O outro disse: também não sei. Mas, amigo, vamos fazer um pacto de amizade? Ele disse: vamos. Se eu for ferido, tu me encarregas? Lógico. Tu vais agir de reciprocidade para comigo? Sim. Se eu morrer na peleja, fica combinado que você não deixe os Vietcong escarnecer de mim, mas tu vais arrastar o meu corpo e levar para o acampamento? Combinado, amigo. E ambos fizeram um pacto em lágrimas e se abraçaram. Passado um certo tempo, os Vietcong atacaram o grupamento. E como eles estavam perdendo a peleja, o sargento gritou: tropa, recuar! E foi um recuar de norte-americano e sai correndo. E quando chega no acampamento, o sargento coloca todo mundo em forma e começou a contar as baixas. Baixa na linguagem militar seria os que morreram. E começa a contar as baixas. E foi percebível que um daqueles que fizeram o pacto não estava ali. Foi contado entre as baixas. Um outro militar gritou: eu vi na hora que ele foi atingido. Foi naquela hora tal, e explicou, deu ponto de referência atrás da moita tal. O colega começou a gritar e a chorar quando viu que o seu colega não estava ali. O que tinha feito o pacto? Ele disse: sargento, permissão para ir buscar o corpo do meu colega. Ele disse: você disse bem, o corpo, porque ele já deve estar morto. Ele disse: sargento, não interessa se ele está morto, eu tenho que buscar o corpo do meu amigo. O sargento disse: não adianta, ele está morto e acabou, deixa lá. Sargento, eu estou pedindo permissão para ir buscar o corpo do meu amigo, eu acho que ele está vivo. E ele disse: você não tem permissão, senão eu vou perder mais um soldado. Já acabou, não tem mais jeito, e precisamos de você, a América precisa de você. Ele disse: sargento, me desculpe, mas somente uma coisa pode me impedir: uma bala sua, só se o senhor me matar. Volte aqui. Sargento, eu estou indo sem permissão buscar o corpo do meu amigo, mas ele já está morto, não adianta mais. E ele saiu correndo, chegou lá, ele acha o amigo está vivo. Ele pega o amigo no colo, joga nas costas e sai com um fuzil dando cobertura, e vai correndo, volta assim 1h30 mais ou menos, ele chega no acampamento. Só que no meio do caminho o amigo tinha morrido, não resistiu aos ferimentos, o amigo morreu, e ele jogou o corpo do amigo no chão. Era notório que estava morto. O sargento olhou para ele e disse: e agora? E agora? Está morto. Adiantou o quê? Agora você vai enfrentar a corte americana. E agora?
desobedeceu ao seu superior hierárquico, adiantou alguma coisa, está morto. Ele olhou nos olhos do sargento, começou a chorar e dizer: adiantou muito, sargento. Adiantou o quê? Ele disse: adiantou muito, sargento. Quando eu cheguei lá, ele estava vivo, e eu tive a oportunidade de olhar no olho dele, e tive a oportunidade de ouvir ele dizer bem alto nos meus ouvidos: meu amigo, eu sabia que você viria, eu sabia que você não ia me decepcionar. Primeira característica de um verdadeiro amigo: ele nunca decepciona, nunca. Olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: vamos ser amigos. E Davi procura amigos de verdade, até que ele achou. E na proporção que ele vai achando, ele vai dando pedras para esses amigos. E ele conseguiu esvaziar a sua sacola de pelica, ou pele de cabra, o alforje. E ele dá. E fica somente com aquela que era dele, a pedra peculiar que derribou Golias. Um belo dia, 40 anos depois, Israel sai à guerra. Escutai-me, por favor. Israel sai à guerra. Escute isso. Israel sai à guerra. E quem vai à guerra? Davi. Davi vai à peleja, vai à guerra, o exército de Israel. E foi pelejar contra quem? Os filisteus. E quem era Golias de 40 anos atrás? O campeão dos filisteus. Escuta esse mistério. E a Bíblia diz, nesse capítulo que nós lemos, capítulo 21, versículo 15, diz que Israel foi à peleja e Davi também foi. E a Bíblia diz assim: e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Após a palavra Davi se cansou, pode observar que o versículo 16 já vem com um gigante. O versículo 15 termina com a palavra cansou. Davi cansado. Cansou Davi? Quem entra no cenário? Um gigante chamado Esbibenob. Esbibenob quer dizer a esperança de Nob. E quem era Esbibenob? O filho mais velho de Golias, aquele gigante que Davi matou. Escute esse mistério, por favor. Quem era Esbibenob? Era a esperança da vingança, a esperança de Nob. Queridos, quando Davi se cansa, permita-me uma simulação para você entender melhor. Davi sai da guerra, cansado. Não era que ele era frouxo, não. Ele estava cansado. Eu aprendo muito aqui. Algumas vezes, sair da peleja é sinônimo de prudência. A prudência também ensina-nos a fugirmos. A prudência também ensina-nos a estarmos calados. A prudência também ensina-nos a deixar a peleja lá e sair para cá. E voltar na hora certa. Eu me lembro, certa feita, lá em Salvador, quando o nosso pastor, nessa época agora, época carnavalesca, e disse: olha, irmãos, o carnaval está aí, e nós não vamos fugir não, nós vamos encarar. Eu cá com meus botões, digo: não falei nada, é meu pastor, tenho que respeitar. Só que eu cá com meus botões, eu disse: isso é imprudência. Porque a prudência também ensina a fugir. Um exemplo aqui: Davi está cansado. Se ele fica, ele morre. E ele fugiu. Procurou uma gruta para descansar. Por exemplo, se eu estou na peleja, estou em alto vigor, dá para render? Amém. Mas se não dá para render, vai ser chovendo molhado. É melhor recuar e voltar no tempo certo. É melhor recuar, buscar vigor e voltar no tempo certo. Deu para entender a palavra? Levante a mão e glorifique ao Senhor.
Olhe para alguém que está do seu lado e diga: a prudência ensina a fugir. Agora olhe para alguém de novo e diga: fugir não é covardia. Fugir também é prudência. Escute esse mistério. Escuta esse mistério. E Davi, queridos, toda atenção agora é pouca. Davi sai da peleja, procura uma gruta para descansar, porque ele cansado ali, era uma presa fácil para o inimigo. A Bíblia diz que Davi cansou, ele não aguentava mais, lutou tanto, matou tanto filisteu, que não aguentou mais, e ele saiu para descansar. Escuta isso. O que é que ele faz? Tira o capacete, tira a armadura, porque esse Davi agora não é aquele Davi pastor de ovelha, não. O Davizinho, matador de gigante, pastor de ovelhas, não usava armadura, não usava espada, nem sabia usar. Esse agora já sabia. Era um Davi com muito mais experiência. Era um Davi que dizia: soldado fulano vai por aqui, outro grupamento vai por lá, outro vai por lá, outro fica aqui na retaguarda, 10 comigo. Era um Davi que sabia fazer o jogo da guerra. Era um Davi que sabia ir para ganhar. Era um Davi que sabia chamar o inimigo para a guerra, e quando o inimigo pensava que não, já estava debaixo da terra. Era um Davi estrategista de guerra. Esse Davi agora é outro Davi, com experiência invejável. Só tem um detalhe: já é um Davi velho. A impressão digital era a mesma. As cãs, os cabelos brancos, rugas no rosto. Não é aquele jovenzinho que apareceu para matar Golias há 40 anos atrás. Esse Davi agora já é um Davi debilitado. Já é um Davi que não enxerga mais como antigamente. Todos nós outros sabemos que depois dos 30, não tem jeito, tem que usar óculos. Pode até lutar, dizer que não, porque da vaidade, óculos não sei o quê, mas tem que usar, não tem jeito. O cristalino dos olhos já não focaliza mais. Isso é normal. Isso é normal. É normal, é normal. Como as raízes do cabelo. Pega uma foto tua quando tu tinha 20 anos. E agora pega uma foto e vê como o cabelo não está diferente. As raízes, ou seja, as células vão morrendo, não tem jeito. E tem hora que o corpo diz: não aguento mais, as células morreram, anticorpos já não debate mais, ou não ganha mais a peleja, e o corpo desce a tumba fria. Isso é normal. Então, Davi já não está enxergando mais como antigamente, já não tem o mesmo reflexo, já não tem o mesmo vigor. É Davi? É, com muito mais experiência, mas não tem o mesmo vigor. E o velho Davi agora sai para descansar, e ele tira a caneleira, foga os cordões de pele de cabra, tira a coraça, deixa a sua espada no canto, deita com as costas no chão, joga os 2 pés para cima, para que o sangue desça para a cabeça e o oxigênio venha, e ele descansa com mais rapidez. Quando Davi está descansando lá embaixo na gruta, quem aparece? Isbi-Benob. E quem era Isbi-Benob? Um gigante perigoso, a esperança da vingança de Nob. E quem era esse? O filho mais velho de Golias. E quem era Golias? Aquele que Davi matou há muitos anos atrás. Posso te contar um segredo? Davi não lembrava-se mais de Golias. Isso é de mim, é de você, isso é nosso. A gente tem mania de fazer e esquecer. Quem dá o prejuízo não esquece, mas quem toma o prejuízo lembra-se constantemente. Ou seja, quem dá o prejuízo esquece-se, mas quem toma o prejuízo não esquece jamais, lembra-se constantemente. Davi não lembrava mais de Golias. Que Golias? Nem lembrava. 40 anos, nem estava lembrando. Nem lembrava que estava lutando com o povo que era de onde Golias tinha saído. E o gigante aparece e tenta humilhar o monarca e diz: eu vim para te matar. Quando ele olha aquele gigante, há quantos e quantos anos sem ver gigante? Aí volta tudo, está entendendo? Viu o gigante e lembrou: a minha vida, pensa Davi, começou matando gigante e vai terminar sendo morto por um gigante. Ele olha para a espada, está longe, sem coraça, sem nada.
Acabou. Se ele gritasse: colegas, soldados, socorro! Aquilo ali, grito, era normal. Espada trincando uma na outra, tem, tem. Isso era normal. Gritar ali, ninguém ia ouvir não, porque grito ali era normal. Quando alguém chopava o outro na espada, ele gritava: ah! Isso era normal. Grito, cavalo rinchando, era normal naquela região, naquela área, porque era área de guerra. Davi podia gritar, ninguém ia ligar. Por ótica humana, acabou. Por ótica humana, é ponto final na vida de Davi. Acabou, acabou. A história de Davi foi interrompida por Esbibenob. Por ótica humana, não tem mais jeito. Davi tinha um grande problema na sua horizontal agora. O problema dele chamava-se Esbibenob, o gigante, o vingador. E a Bíblia diz que ele trazia uma espada nova. São esses detalhezinhos na Bíblia que eu me asseguro. Uma espada nova. Ou seja, ele estava na guerra, mas nunca tinha usado aquela espada. Ele foi separado para vingar o seu pai. Ele foi para a guerra para pegar Davi. O trabalho dele era só matar Davi. Matou Davi, volte. A espada dele era novíssima, nunca tinha sido usada. E diz o historiador que ela foi consagrada a Dagon, ou a Dagon, o deus dos filisteus. E ele foi enviado para matar Davi. Foi enviado para destruir Davi. Porque ele tinha ódio, porque Davi tinha matado o seu pai. Por ótica humana acabou, irmãos. Ponto final. O próprio Davi não tinha mais esperança. Davi olha para um lado, ninguém. Olha para o outro, ninguém. Atrás o rochedo. Na sua frente o gigante, acabou. Não tem mais jeito, acabou. E não precisava um gigante, sabia? Primeiro, Davi estava desarmado. Segundo, Davi estava velho. Terceiro, Davi estava cansado. Davi estava cansado, não precisava um gigante. Até uma criança matava Davi. Mas diante de Davi tem um gigante que por ótica humana não tem mais jeito. E a humilhação que Davi passou. Humilhava Davi: cadê o teu Deus? Quero ver quem vai te socorrer, eu vou te matar. Eu vim especialmente para destruir você. Agora observe a palavra: Davi cansou. Foi Davi cansar o gigante aparecer? Para se cumprir o que Satanás anda proferindo: eu vou te vencer pelo cansaço. Não entendi, pastor, você vai entender agora. Não e não subestime o diabo. Não pense que ele é como muitos apelidam. Eu chuto no diabo, eu bato no diabo. Bate não. Tem uns que dizem: vamos pisar, pisa no diabo. Que pisa no diabo, irmão? Diabo de otário não tem nada. Pisa na cabeça dele. Não, senhor, a cabeça dele foi reservada para Jesus. Numa emoção a gente até diz: vamos lá, vamos pisar, vamos pisar. Ele está pisando no chão e gastando a sola do sapato. O diabo está longe. Sério, sério. Ele é terrível. Ele comanda algumas nações, se você não sabe. Ele é estrategista. Ele derriba avião, afunda navio, destrói lares. Não subestime o diabo. Não subestime Satanás. Ele é tão terrível que ele encarou Jesus. Ele encarou. O meu Jesus, o seu Jesus, ele encarou Jesus. É que nós somos plácidos. É placidos de nós outros batermos e deitarmos eternamente no berço do esquecimento. A gente bate em Satanás e a gente se esquece. Mas ele não. Cansou, ele apresenta-se: opa,
40 anos de crente, 40 anos de demônio na cola. 20 anos de crente, 20 anos de demônio na cola. Vacilou, ele pega pelo calcanhar e pisa na cabeça. Vacilou, ele diz: vim para pegar forra, vim para vingar. Não se iluda. O apóstolo Pedro dissera: cuidado, meu irmão, minha irmã, Satanás anda ao derredor de vós. Davi fez e Davi esqueceu-se, nem imaginava, foi descansar. Quando ele está descansando, os gigantes aparece. A esperança de Nob, a esperança da vingança. Começa a humilhar Davi. Agora imagine, um grande líder sendo humilhado. Vai morrer esquecido. Vai arriscar tirar pedaços de Davi e sumir com Davi. Por ótica humana não tem mais jeito. Olhe para mim, por favor. Por ótica humana acabou. Acabou. Não tinha jeito. Eu acredito que até Davi entregou os pontos. Eu acredito que até Davi entregou os pontos. Davi encosta-se na parede de pedra. O gigante acolá humilhando ele. Humilhando. Lembra de meu pai Golias? Pois te prepara, Davi, que vai ser Davi, olha, o gigante, aquele monstro, Davi lá embaixo. Ele pega a espada, prepara-se para invadir Davi. Quando ele vai para enfiar a espada, e correndo para enfiar a espada em Davi, olha que mistério. Quem aparece? Capítulo 21, versículo, vou ler tudo, 15, 16, vamos ler tudo, 17, eu vou ler, querido, capítulo 21, versículo 15, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. 16, e Esbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, este intentou ferir Davi, porém, 17, Abisai filho de Zeruia o socorreu. Quem é Abisai filho de Zeruia? Escuta esse mistério. O primeiro a receber pedra, o que tinha uma pedra da amizade, escuta isso, parece que vejo, lá vem Abisai, lá embaixo comigo, lá embaixo está Davi, encostado na parede de pedra, acolá está o gigante preparado para vir correndo e enfiar a espada em Davi aqui, lá vem ele correndo para enfiar a espada em Davi, e quem vai chegando? Abisai chega lá do alto da colina, e vê o seu tio, o irmão de sua mãe, Dona Zeruia, o rei de Israel, sendo humilhado por um gigante. Abisai poderia gritar: ei, o que é isso aí? Mas não ia adiantar, porque grito não salva. O gigante poderia correr mais e ele poderia ficar calado e descer a colina devagarzinho, mas não ia dar tempo, porque a história diz que ele ia gastar aproximadamente 10 minutos se ele fosse muito rápido. Não ia dar tempo. Abisai não pensou 2 vezes, Abisai não pensou 3 vezes, Abisai nem pensou na realidade, porque amigo não pensa, não mede as consequências. Abisai deu um pulo lá de cima, Davi ficou atrás, Abisai na frente. O gigante tomou um susto, tentando ver o que estava acontecendo. A espada foi até o pescoço, o gigante caiu, e Abisai olhou para Davi e disse: ó rei, o Senhor Jeová ainda é Deus, ó bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Não entendi, pastor, você vai entender agora. Aleluia. Você vai entender agora. Escute esse mistério. Por ótica humana era o fim de Davi, por ótica humana acabou Davi, por ótica humana era ponto final. Mas observe que do alto, lá de cima, aparece um Abisai. O nome do problema de Davi chamava-se Esbi-Benob. O gigante que estava na frente de Davi chamava-se Esbi-Benob. Pode ser que tu tens um gigante aí, chamado de dívida, enfermidade,
Sabe Deus como é o nome do gigante que está te afrontando e dizendo: acabou, é ponto final, não tem mais jeito, quieta, não tem mais jeito, te humilhando, dizendo que você jamais vai triunfar. Tu viestes ao local certo, querida, tu viestes ao local certo, querido. Por quê? Pode olhar bem para esse gigante. Se ele veio para te destruir, para te matar, se ele veio para te derrubar, eu tenho uma notícia para que Satanás escute lá no inferno: quem vai tombar hoje aqui não é você, quem vai tombar hoje aqui é esses Bibenob enviados do inferno. O teu problema vai ser destruído hoje. Alguém acredita nisso? Aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia. Lavachande placha que fly. Por ótica humana não tem jeito. Olhas para a direita, não tem jeito. Para a esquerda não tem jeito. Para trás, rochedo. Na frente, o problema. E é tão grande que tu, diante desse problema, tu és nada mais nada menos que uma pulga, uma formiga, e ele um baita elefante em comparação de tamanho. Pois fica em paz. Acredita, querido, acredita, querida, acredita que Deus ainda fala. Acredita, querido, acredita, querida. Esse gigante vai tombar hoje. Esse gigante vai tombar hoje. Vai tombar hoje. Vai tombar hoje. Manso e que plefa na show. Tu tá pensando que Davi não estava igual a tu, não é? Tu tá pensando que Davi não estava igualzinho a tu? Desesperado, desesperada. Quem vai me socorrer? Quem? A espada, tem espada? Tem. Tem como lutar? Tem, mas não está ao teu alcance. Tens armadura? Tem, mas não está no teu alcance. Se tu tenta pegar a espada, o gigante se apressa. E agora? 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 Na minha namassui que plefute que flácia. Está tudo dando certo, está tudo indo bem. De uma hora para outra você saiu para descansar da peleja. Não foi turismo, não foi turismo, descanso mesmo na flusteplay. Por que da peleja? Quando pensa que não, em pleno descanso, levanta-se um tal de Esbibenob, levanta-se um tal de demônio, porque você atingiu Satanás, o chefe. Aí os capetinhas vêm dizendo: eu vou vingar, eu vou pôr ponto final no seu triunfo, eu vou pôr ponto final na sua saúde, eu vou pôr ponto final no seu sossego, eu vou pôr ponto final na sua paz, eu vou te destruir, vou te acabar. Hoje é o teu fim. É mentira, é o fim do gigante e não o teu fim, é o fim do gigante. Ei, maçu rebaixa cá. Sweep la foste naishei. Ama sulte naishou. E ela foi. Porque se a gente diz, porque se nós proferíssemos que era Abisai que estava precisando, alguém dizia: tá certo, não tem história, não tem nome. Mas Davi, ninguém ia acreditar, porque era Davi, era a esperança de Israel, era o grande espadachim, o grande estrategista. Jamais alguém iria acreditar. O que é que eu aprendo aqui? Não julga-se ninguém pela indumentária, não se julga ninguém pela aparência. Pela aparência vai tudo bem, pela aparência está tudo 10, pois olhando eu para ti, eu digo que está tudo bem contigo, mas Deus e você é que sabe como tu precisas de um Abisai para derrubar este gigante. E posso te contar um segredo: Abisai chegou,
Abisai chegou! Abisai chegou! Aleluia! Ai, a sua praxe que plafia nas que fly. Eu gostaria que você, mesmo vendo o gigante que está na sua frente, eu gostaria que você visse o gigante que está na frente do seu irmão. Mesmo vendo o gigante que está na sua frente, eu gostaria que você agora abrisse os seus olhos e visse o gigante que está na frente do seu irmão. E diga para ele, diga para ela: esse gigante vai cair. Você não nasceu para ter um fim assim. Você não nasceu para morrer no anonimato. Você não nasceu para ser humilhada ou humilhado por um gigantezinho qualquer. Quem é este gigante diante do Abisai de Deus? Quem é este gigante diante do Abisai de Deus? O que eu vou lhe dizer agora é para quem tem fé. O que eu vou lhe dizer agora é para quem tem fé. Se tu não tens fé, pelo amor de Deus, cala-te. Mas se tu acreditas que hoje Deus te trouxe aqui para falar cara a cara contigo, nice show. Se tu acreditas que o Santo de Israel te trouxe aqui para falar cara a cara contigo, se tu acreditas que Deus ainda tem zelo pela tua alma, que Deus ainda tem zelo por ti, se tu acreditas que Deus nos trouxe aqui para falar concernente o mistério das 5 pedras de Davi, escuta isso aqui. Eu vou dizer, igreja militante, cadê o gigante? O gigante você sabe, o nome do problema de Davi chamava-se Isbi-Benob. O teu sabe tu como é o nome dele. É gigante, tá aí, mas você sabe como é o nome desse problema. Quando eu gritar, cadê o gigante? Aí tu manda, mas manda sem pena e sem dó. Tá bom, mas mande, fique rouca, fique rouco, mas mande sem pena e sem dó. Quando eu disser, igreja militante, ô crente, cadê o gigante? Aí tu manda, caiu, mais um caiu, de quem tem certeza de que não vai ver mais o gigante de pé, vai ver ele deitado na sua frente. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Se não acreditas em milagre, então usa uma caronazinha na minha fé. Acredita comigo, tá bom? Acredita comigo. Quando eu disser, igreja militante, cadê o gigante? Aliás, vou fazer melhor, vamos botar o nome desse infeliz, Isbi-Benob. Quando eu perguntar, cadê Isbi-Benob? Aí tu manda, caiu, mas um caiu para tremer tudo, um caiu de quem acredita que a sua vida vai mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. Preparado então? Preparado então? Segura aí, Satanás, que eu quero ver. Escuta aí embaixo, cabeça rachada, igreja militante, cadê Isbi-Benob? Querida, caiu, querida, caiu, querida, caiu, querido, caiu, 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 caiu. Aleluia. Aleluia. Estou devolvendo o microfone a quem de direito agora. Deus falou com você, levante a mão e glorifique a Ele. Olhe para alguém que está do seu lado, para no mínimo umas 3 pessoas, mistura. Papai grita, o gigante caiu, o gigante caiu, o gigante. Queridos, para não ser enfadonho ao meu irmão e à minha irmã, creia,
Gigante caiu. Caiu. Gigante caiu. Gigante caiu. Pode ficar tranquilo. Esse aí, estou profetizando em nome de Jesus. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Esse gigante que você está vendo, você está ouvindo? Esse gigante que você está vendo, não, pastor, estou vendo, não, tá. Mas, pastor, mas é inofensivo. Por quê? Está deitado, caiu. 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 Aleluia. Amado, Satanás é podre. Não, imundo. Não, sujo. Então, para que o diabo não roube a bênção dessa pessoa que está do seu lado, para que o diabo não engane esta pessoa, fortalece ele, fortalece ela. Diga para ele, diga para ela, caiu. Caiu. Amados, já que eu terminei minha participação, porque o bicho velho caiu, eu vou deixar ele com mais raiva ainda. Igreja militante, cadê BB9? Cai, bicho velho, caiu. Caiu, miserável. Caiu. BB9 caiu. Caiu o que, só? Diga para alguém que está do seu lado. Quanto maior, maior a queda, vai. Agora ajude alguém que está do seu lado e diga para ele, diga para ela, ó, se vier mais algum ainda tem pedra, vai. Servos e servas do Altíssimo, já que eu terminei minha participação, devolvendo o microfone a quem de direito, ao santo anjo desta igreja em quem eu tenho achado um amigo. Se você quiser continuar abençoando a nossa vida, tá? Eu tenho alguns DVDs e alguns CDs. Eu sei que a igreja, a maioria já tem nosso material, mas na realidade nós temos 210 CDs de mensagem. DVD deve ter uns 30, depois você vê aí fora. Tá? CD, DVD. Pastor, aceita cheque? Aceito. Só não me dê cheque, Maranata. Breve voltará. E tenho este pequeno gigante notável. Fininho, mas pense no livro ousado. Esse aqui. Heresiologia, falando concernente a 5 seitas. Estou desmascarando aqui 5 seitas. A priori, a primeira seita seria os Testemunhos de Jeová. Tá? Aqui eu falo tudo sobre a vida do fundador, Charlie Taze Russell, quando ele nasceu, quando ele caiu em adultério com Rosbal, quando ele foi para a cadeia, quando ele falsificou uma Bíblia, se pode ou não doar sangue, se pode ou não doar sangue, se só vai para o céu 144 mil. Qual o intento do senhor escrever esse livro, pastor? Ajudar você a evangelizar aquelas vidas que estão sem Deus, sem paz e sem salvação. Não para você debater, porque você debate, ganha o debate, não ganhou a alma, ganhou o quê? Então o intento é esclarecer aquelas vidas que morrem enganadas pensando que estão no caminho certo. É só o nosso objetivo. Se não é para a glória de Deus, não adianta escrevermos. Cristão no Brasil, concernente o beijo, o véu, enfim, a vida do fundador. Sabatismo, se pode ou não comer carne de porco, guardar o sábado,
tudo, e tudo sobre a vida da senhorita Wright, fundadora da seita. Depois, tudo sobre Maomé, do nascimento até a morte de Maomé, tá? O Islã, sua história e suas doutrinas, tá bom? E tudo sobre a vida de Joseph Smith, o fundador do mormonismo, tudo sobre os mormons, que dizem que Jesus era bígamo, polígamo, que aquele casamento em Caná era o casamento de Jesus com uma de suas mulheres. Olha que confusão. Então é bom você estar munido, tá? Para poder evangelizar essas vidas. Vale a pena. E também você está semeando no reino, na nossa vida, tá bom? E depois tem esse aqui, que é o meu xodó. Xodó pra gente na Bahia quer dizer meu bem querer com excesso. Isso aqui é meu xodó. A maioria dos meus sermões estão aqui, a maioria. Meu sermonário. E não somente sermonário, mas também aqui dentro eu tenho alguns estudos muito profundos. Na realidade eram 15 livros. E eu falava muito e dizia pouco nesses 15 livros. Eu resolvi dizer pouco. Resolvi escrever pouco e dizer um pouco mais. Não vou dizer que digo muito, mas pelo menos eu digo um pouco mais. Tá? Então, a coleção dos livros eu coloquei aqui. Deus, Você e a Prosperidade, que é um livro que eu tenho, coloquei aqui. Tá? Você vai descobrir como alcançar a prosperidade de Deus, monetária. Outro estudo muito profundo que temos aqui dentro. Os 4 temperamentos que regem o ser humano, você vai descobrir o seu temperamento aqui dentro. Namoro, noivado e casamento, vai descobrir aqui dentro. Tá? Enfim, muitos e muitos estudos, como tem gente que não entende muito sobre o livro de Apocalipse, então eu escrevi do arrebatamento até o juízo final. Tá? Um estudo baseado no livro de Apocalipse, e muitos outros estudos. E se de nada você gostar, vai gostar das últimas páginas, que é só sobre pensamentos. Tá? Então que Deus vos bendiga. Esse livro custa R$15 e esse aqui custa R$10. Os dois seria R$25. Se levar os dois, você me abençoa, eu te abençoo. Como? Você vai pagar só R$20. O CD é 10, o DVD R$20, tá bom? Que Deus em Cristo vos bendiga, em o nome do Senhor. Se o gigante caiu, aplauda ao Rei dos Reis e Senhor do Céu. Aleluia. Glória a Deus. Fique mais um pouquinho. Aleluia. Irmãos, eu vou pedir só mais um minutinho da sua atenção. Ninguém vai embora antes de partir o bolo.